Fala, fiel, fala, classificado, hein? Estamos na final. Mas eu quero ressaltar uma coisa. Quero ressaltar que puta que pariu. Esse Romero e esse Martins, esses caras nasceram pra jogar no Corinthians. E outra coisa, o que o cara do Santos fez com o Yuri Alberto, puta, que foi um crime. Classificamos, fiel. Agora é, quarta-feira. Eu acredito. E você? Comente aí. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. Eu acredito. E você? Golaço da desgraça do Galo. Comenta, fiel, que estamos na final. Pode vir Palmeiras, pode vir São Paulo. Estamos na final, rapaziada. Esportes, começando o nosso Linha de Passe, o Corinthians está classificado, está na final do Campeonato Paulista, apesar de todas as turbulências em relação a Libertadores da América, no Campeonato Paulista, tudo caminhando como sempre. Corinthians vencendo, Corinthians vence clássico, o Corinthians vai para a final e o Corinthians está lá agora esperando o vencedor do jogo de amanhã. Vai ter linha pós-jogo amanhã, Palmeiras e São Paulo. Vamos ver quem vai enfrentar o Timão nessa decisão do Campeonato Paulista. Sim, estamos aqui com o Paulo Calçade, com o professor Celso Zelt, com o Vitor Birner e com o Mário Marra para as melhores análises dessa classificação corintiana. Daqui a pouco a gente vai ouvir as coletivas também. Jogo que teve a ilustre ausência de Neymar, que ficou no banco o tempo todo com dores na coxa. E aí o Neymar, acho que pela primeira vez, desde que ele realmente chegou, teve condições ali de jogo, o Neymar não jogou sequer um segundinho de partida, justamente no Clássico. A gente vai falar sobre isso também. Professor Celso Zelt, não fosse a Libertadores, a vida do Corinthians estava uma maravilha, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Tudo, você falou assim, tudo como sempre e tal. Tem uma coisa que não é como sempre, né? O Corinthians volta a uma final de Campeonato Paulista depois de... Dois primeiros tempos, entraram 61 vezes, ou seja, mais do que o dobro do Corinthians. Então, os adversários nos dois jogos, o jogo de hoje e o jogo de quarta-feira passada, estiveram dentro da área do Corinthians e o Corinthians não conseguiu conectar. Isso aconteceu no primeiro tempo. O trio. O Garro estava desconectado, Memphis e Yuri. Aí o gol foi numa jogada extraordinária de bola parada, muito bem executada, muito bem treinada, e você percebe que ela foi treinada pela preocupação do Yuri Alberto com a linha, né? Espetacular. E volta a tomar um gol na bola aérea em que é frágil. Então, assim, são questões muito importantes. Hoje, impactou no resultado, mas o Corinthians saiu vitorioso. Na quarta-feira, 3-0. E na próxima, que ele precisa devolver pelo menos o mesmo placar. Não pode ser esse Corinthians do primeiro tempo de hoje, nem do primeiro tempo de quarta, em que o trio ficou distante do jogo. Isso é preocupante para o Corinthians. Como fazer? Como mudar? Aí o Ramon vai ter que encontrar uma saída um pouquinho diferente para quarta-feira. Se ele for na mesma forma que ele vem jogando, acho difícil. Eu acho que o momento, claro, é de alegria para o torcedor, mas o Calçado toca num ponto importante, né, Marra? Assim, hoje... A gente falava aqui já no pós-jogo da quarta-feira. Brinquei aqui, ainda falei assim, mas o torcedor está gritando, domingo ou quarta-feira. O Calçado falou, todo dia. Todo dia, não, todo dia. O Corinthians não tem esse negócio. Não tem esse negócio, é todo dia. E hoje era uma questão de resultado. O Corinthians não podia empilhar mais um problema, mais uma frustração para levar para quarta-feira. Estou fora da final do Campeonato Paulista, fui desclassificado em casa. Né? Então o Corinthians tira isso do caminho, completa. Só que para quarta-feira vai precisar mais. Então, William, primeiramente, boa noite, Calçade, Vitor, professor Celso Zelt e aos fãs de esporte. Que, sim, tinha uma missão hoje, a principal missão do Corinthians era se classificar. De virada na quarta-feira, que obviamente não é grande, seria nula. Porque além de todos os problemas que o Calçado descreveu, das coisas que não funcionam no jogo coletivo, do momento dos principais jogadores, eu falo dos mais habilidosos, não ser lá tão favorável, mesmo com o golaço que o Garro fez, porque é um golaço. Sim. Mas o jogo do Garro não foi um grande jogo. Foi um grande gol de um cara que é muito habilidoso, e a gente viu jogar ano passado pelo clube muito mais futebol que está jogando. E deve ter a ver muito com a questão física isso. Sim. Não é falta de empenho, não é falta de vontade, não é nenhuma espécie de negligência. Certamente, na parte física, ele não corresponde o quanto ele gostaria e o quanto deve corresponder ao longo
da temporada. Né? Então, mais importante era ganhar. Porque pelo menos a parte anímica você consegue tornar mais leve. Pensando no jogo de quarta-feira, aí eu acho que o Ramon precisa correr bastante risco. E quando eu falo de correr risco, não significa necessariamente encher o time de atacantes ou de jogadores construtores. Ele precisa fazer alguma coisa diferente. Uma coisa que ele nunca fez ainda na temporada, com ideia de jogo. A gente já sugeriu aqui, inclusive, algumas opções, jogar em 4-4-2, abrir o Carrilho de um lado, de repente você tira um meia, o próprio Garro se não tiver inteiro, porque o Barcelona vai ter contra-ataque, usa o Romero, que é grande, e joga Itaquera. É o jogador que gosta da partida pesada, mas a gente já falou disso ao longo do programa. Eu acho que hoje é importante porque eles quiser ganhar, e o Santos, sem Neymar, a gente tem que conversar bastante sobre isso aqui, porque ou foi uma fatalidade do futebol, pode acontecer, o cara se machucar exatamente antes do jogo desses, mas quando a gente vê o tempo que ele ficou... o Bragantino. Então, quando a gente viu o tempo que ele ficou parado, a quantidade de jogos que ele atuou, o tempo que ele ficou em campo, sentiu contra o Bragantino, eu acho que o Neymar queria jogar todos os jogos e pagaram para ver o que ia acontecer, e o preço foi caro. Ter o seu melhor jogador fora da principal partida do Santos desde que ele voltou, num jogo, como disse o Calçade, que o Santos frequentou muito em torno da área do Corinthians e onde o Neymar tinha boa chance de fazer uma enorme diferença. Exatamente. Com ele, porque você está falando de um cara que finaliza bem, que com um drible pode quebrar uma defesa. E carrega a marcação, falta. Né, Calçade? Então, é claro que faz falta. É uma decepção para o jogo. A gente falou aqui no Linha, acompanhando a volta do Neymar, jogo a jogo, a gente chegou a conversar que era assim, faltava treino, que era melhor no início ele treinar do que jogar. E ele, na verdade, a tua barra vai pesar porque você perdeu para um pequeno ou porque você perdeu um clássico de muita rivalidade. Então, pesa para todo mundo. E no caso do Corinthians, está pesando o Ramon Dias, porque o Corinthians vem jogando mal. Jogou no Equador, hoje não foi brilhante. E o Santos, mesmo sem o Neymar, taticamente ele conseguiu levar ao Corinthians problemas. E aí, quando tem 10 contra 11, eu até paro de olhar os números. Porque aí passa a chegar muito fácil o Corinthians na área do Santos. Aí, até porque o Santos está perdendo o jogo, tem um jogador a menos. Ele vai ficar aberto. Então, a discussão sobre a dificuldade do Corinthians chegar, ela morre aí, porque ela vira uma facilidade em função do Santos. Quando o Santos está inteiro, o Santos marca alto, o Santos complica a transição do Corinthians. No início, a bola do Corinthians fica assim, pererecando no meio de campo, porque não consegue dominar e passar. Isso não acontecia com o Carrilho, não acontecia com o Martínez. No segundo tempo, ele inverte, né? Ele leva o Carrilho para o lado direito, estava na esquerda, o Martínez para a esquerda, melhora um pouquinho o Corinthians. Mas o Santos, com o Tassiano, com o Guilherme, com o Soteldo também, que variou na linha de 3, e com o Tiquinho, conseguiu, em vários momentos, barrar a transição do Corinthians. Isso, para mim, é uma vitória tática do momento do jogo. Faltou o quê? Faltou o brilho do craque. O brilho de um Garro, que fez um golaço. Exatamente. Exato. Do cara que decide. O Celso Jorge falou uma coisa, é isso que mudou o jogo. A bola do Memphis, que é espetacular, para o Yuri Alberto, que é um grande definidor. Então, ali o Corinthians ganhou. Aí faltou isso para o Santos. E esse jogador estava no banco, por uma série de questões. Então, eu estou até curioso. Rapaziada, é o seguinte. Vou mostrar para você. Se você não percebeu, vou te mostrar a diferença de um craque. Quando a bola vem pro Garro, ele já prepara o chute já de esquerda. Veja de novo o gol. Ele já prepara o chute. Aí depois ele vai, viu que não ia dar, ele domina e depois joga em pau. Reveja. Essa é a diferença de um craque. Quem jogou bola sabe como é, pô. É diferenciado. Outra coisa. Martínez. Tu é Corinthians, parceiro. Carrilho, obrigado por vestir essa camisa. E um cara que eu nunca vou esquecer. Romero entrou no finalzinho. A primeira jogada ele já fez aquilo lá, deu caneta, partiu pra cima. Romero, monstro sagrado. Estamos classificados no Paulista, parceiro.
Só que já virou a chave, ó. Na minha cabeça, já virou a chave. Agora é Libertadores. E é o cobrar. Alô, Gaviões, vamos fazer uma visita? Vamos fazer uma visita porque Paulista é Paulista, Libertadores é Libertadores, irmão. Paulista é Paulista, Libertadores é Libertadores. Comenta aí o que você pensa. Estamos classificados, mas agora é quarta-feira. É quarta-feira. Representa, fiel.